Bom dia a todas e a todos. Eu sou o Rafael, professor aqui do Cursinho Popular da CEPUSP e também um dos educadores do curso livre de extensão Introdução aos Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. Hoje acontece o nosso primeiro seminário. Serão 10 seminários ao longo do curso. A gente chama esses seminários de seminários afro-brasileiros, que vão acontecer, enfim, como parte da programação do curso de extensão. A gente no curso terminou ontem, inclusive, né, foi nossa aula de ontem, o primeiro módulo do curso, que é Educação e os Marcos Conceituais. Então, esse é um curso que é pautado na Lei 10.639, né, e nos seus desdobramentos ao longo desses últimos 13 anos. E nas últimas 4 aulas, né, que são as primeiras 4 aulas do curso, a gente discutiu todas essas questões do ponto de vista da história, né, do histórico da Lei 10.639, um levantamento dos desafios, né, que as diretrizes, que o parecer impõe, né, nesses últimos anos, e todas as questões, todos os obstáculos, enfim, que a gente enfrenta para que a lei seja, de fato, efetivada, aplicada, desenvolvida na sociedade, né? Esse seminário, o primeiro seminário, então, dialoga fortemente com esse primeiro módulo, que é o módulo de educação, né, que é o módulo que dá a orientação, o sentido para o curso. E, então, esse seminário se chama Experiências em Educação Étnico-Racial. A ideia é que a gente faça, de fato, um diálogo, que seja uma conversa a respeito dessas diversas experiências. A gente tem participantes no grupo do curso que já desenvolvem projetos nas diferentes áreas educativas, da educação formal, da educação não formal, né? E a ideia desse seminário é a gente compartilhar essas experiências e ouvir essas duas pessoas que têm também suas experiências na área educativa. Então, a Ana Coteban, que vai comunicar para a gente a importância do corpo nos processos educativos numa perspectiva africana, e o Jorge Costa, a afroetnomatemática na educação básica, né? A Ana, eu vou fazer aquela coisa de apresentação, porque a gente está registrando, né? Hoje é o primeiro registro do seminário, então tem que ser uma coisa chique, né? Então, eu vou ler aqui a apresentação da Ana e do Jorge. A Ana Paula Gomes, né? É dançarina e educadora. Ela tem a sua formação de dançarina desenvolvida a partir da pesquisa sobre danças africanas. Tem formação em Ciências Sociais pela Unesp, mestrado em Sociologia pela UFSCar. Ela iniciou a sua formação artística por meio do teatro na Oficina Cultural Sérgio Buarque de Holanda em 2003. Vou falar todas as datas aqui, vou revelar tudo. Realizou viagem de intercâmbio para a pesquisa da estética africana na África do Sul, como parte dos estudos para o mestrado, residindo em Joanesburgo, de maio a agosto daquele ano. Em 2008, ingressou como dançarina no Balé Afro Coteban. Ao longo do ano de 2011, cursou dança africana como dançarina do Balé Afro Coteban, dança africana Mandingue, com as dançarinas africanas Mariama Camará e Fanta Konatê. Como arte educadora, desenvolveu o projeto Diramine, de dança africana, em 2014, no Céu Cantos do Amanhecer, e em 2015, no Céu Campo Limpo. Desde março de 2015, produz e ministra o curso de dança africana do Balé Afro Coteban aqui no Cursinho Popular da CEPUSP, atuando em parceria com vários dançarinos guineanos, como a Mariana Camará, o Aboubakar Sidibé e o Mohamed Fono. É também educadora na Rede Municipal de São Paulo, é autora de artigos, capítulos de livros e outros materiais sobre arte e cultura africana e afro-brasileira. Ou seja, tem pouca coisa, né, para compartilhar com a gente. E o Jorge possui graduação no Bacharelado em Ciências e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC, é estudante do curso de Licenciatura em Matemática e Engenharia de Materiais pela UFABC, é professor aqui do Cursinho Popular da CEPUSP e coordenador e professor do Cursinho Popular Carolina de Jesus, membro do... Agora vem o Institute of Electrical and Electronics Engineers e da Component
Packaging and Manufacturing Technology Society. Olha, e eu aqui rasgando, né, no meu inglês. É pesquisador na área de etnomatemática sobre o tema Contribuições dos povos africanos para a matemática, com enfoque em fractais africanos. Tem experiência na área de engenharia de materiais, com ênfase em materiais avançados. E atualmente é estagiário do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Né? Acho que é muito evidente, porque que eu fiz a opção de trazer vocês aqui. A Ana, ela é uma parceira já de longa data do Cursinho Popular. Antes de tudo, na verdade, eu quero dizer que é um prazer gigantesco. Esse momento, para mim, eu acho que para todas as pessoas do curso, é um momento muito importante. E a gente fica muito feliz de poder realizar isso aqui. E o Jorge é professor do cursinho. Então, essa mesa ela representa justamente esse espaço para que a gente compartilhe essas experiências e possa dialogar. Acho que o Jorge traz a questão da matemática. Essa é uma questão para o desenvolvimento e para a aplicação da lei. Né? Há muitas lacunas, muitas ausências nos espaços educativos a respeito da lei, no que diz respeito às ciências exatas, às ciências biológicas, né? Enfim, para extravasar o campo das humanidades, e eu acho que a participação do Jorge é muito importante nesse sentido. Bom, eu não vou mais ficar falando, porque senão eu vou embora, né? E então a gente começa com a Ana, certo? Bom dia. Bom dia. Eu vou me autocronometrar aqui, porque eu tenho uma tendência também a me alongar. Né? Então, sem mais delongas, eu fico grata, né? Eu estou aqui no cursinho todo domingo e, inclusive, né, saibam vocês que o curso de dança africana do Balé Afro-Coteban continua aqui aos domingos, então hoje à tarde estaremos aqui, viu? Quem quiser ir almoçar e voltar, fica à vontade, porque às 6h30 começa a aula de dança. O que eu queria compartilhar um pouco, pensando nessa experiência, né, nessa ligação, esse exercício, esse esforço que a gente tem tentado fazer, pensando nos processos educativos a partir do corpo, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que, quando a gente pensa em processos educativos, na história da educação no Brasil, a gente parte, obviamente, como para nós, né, é óbvio, de uma referência ocidental e branca, né? O que automaticamente exclui o corpo do processo do educar. Então, quando a gente pensa em processos educativos formais, principalmente, quando a gente pensa na escola, né, no que é a escola, no modelo de escola, é importante a gente entender que a gente está falando de um determinado modelo de escola que parte de uma determinada referência específica. E é essa referência que a gente tenta problematizar quando a gente chama atenção para a importância de considerar o corpo nos processos educativos. Né? E aí, se trata de pensar a partir de um outro modelo que entende, primeira coisa, né? Tem um tripé ocidental que é vendido para nós, historicamente, como uma verdade absoluta e que é a primeira questão que, quando a gente pensa a partir de África, a gente precisa colocar, que é a separação, né, entre corpo, alma e mente. Então, essa separação, essa divisão que o Ocidente estabeleceu para nós e que é colocada como fundamental na construção do conhecimento, né, nos processos de construção do conhecimento, é bem importante para nós refletir sobre ela, problematizá-la, né, questioná-la e desconstruí-la. Porque, quando a gente pensa em modelos outros e em modelos africanos, que são a minha referência, o corpo, a mente e o espírito não são separados. Então, ninguém senta para aprender desse jeito, escutando o outro falar. Então, isso que a gente está fazendo não é interessante. Isso que a gente está fazendo agora é uma reprodução de um modelo que a gente está habituado, mas que,
quando eu comecei as minhas experiências em educação, então, eu sou professora na rede formal, né, sou professora de sociologia, na rede formal no ensino médio, e comecei a minha experiência de educação com crianças, não sendo pedagoga, né, a partir dos trabalhos do Balé Afro-Coteban, que foi quando eu comecei a experimentar, em 2013, diretamente, 2012, 2013, que eu comecei a experimentar processos de educar sobre África a partir do corpo, né? Então, ao invés de eu dizer, né, algo, ao invés de eu fazer uma explanação sobre algo, eu experimento algo a partir do corpo. E qual que é a diferença, né? Por que que é diferente? Por que que faz diferença? Quando eu simplesmente escuto alguém me falar sobre algo, quando eu utilizo um material sentado, né? Quando eu escrevo, né? Quando eu leio alguma coisa, ou quando eu faço um exercício, uma atividade que me traz todas essas referências ao mesmo tempo, a partir do corpo. Né? Porque a visão é um sentido, a audição é um sentido, o tato é um sentido. Né? A minha percepção do ambiente é uma outra percepção de sentido. Mas, quando eu coloco o corpo no processo, eu utilizo, ao mesmo tempo, todos os sentidos. Então, eu amplio a minha percepção, a minha forma de captar o conhecimento, eu amplio. E isso é um conhecimento que basta a gente observar práticas afro-brasileiras, né? A capoeira, uma série de outras práticas físicas, né? de aprendizados, processos de aprendizado a partir do corpo, que a gente percebe como essas dinâmicas, né? Essas formas de educar, elas ampliam o sentido. Ao utilizar o corpo, você utiliza todos os outros sentidos. Você utiliza todos os sentidos ao mesmo tempo. Então, você aumenta a possibilidade da criança de se lembrar de alguma coisa, né? de captar, de reter o conhecimento sobre aquilo, porque ela não estava usando só o sentido da visão. A gente até discute isso, né, na educação formal. Tem criança que é mais visual, tem criança que é mais auditiva, tem criança que é mais tátil, então ela vai aprender mais com o processo de trabalhar com massinha do que de ver uma imagem. E quando você trabalha a partir de uma perspectiva africana, você não separa esses sentidos. Você não prioriza, num determinado momento, um sentido ou outro. Então, para vocês visualizarem um pouco do que eu estou falando, né, esse processo, como é que eu tenho, na prática, experimentado esse processo, eu trouxe alguns vídeos que registram um pouco essa minha experiência. Então, o projeto de Iramini, do qual o Rafael falou quando apresentou, é um dos projetos, né, onde eu desenvolvo essa prática de educar a partir do corpo. Eu sou dançarina, né? Então, o corpo, para mim, é importante não só do ponto de vista da dança, né? E não se trata apenas de aprender a dançar, obrigada. Mas se trata de reconhecer o corpo como o meu lugar no mundo. Então, uma coisa que é fundamental para qualquer pessoa, que eu entendo que é fundamental para qualquer pessoa, e que eu percebo que, para nós, principalmente, no Brasil, que vivemos essa experiência de educação colonizada, né? Uma coisa que nos foi imposta é a perda do domínio do corpo. E aí, especificamente, né, eu estou falando da população negra. Quando a gente fala da população negra em específico, essa questão da perda do domínio do corpo, ela é séria. Ela é muito séria. Porque uma das primeiras coisas que nos foi tirado no processo de escravização foi a falta de autonomia e de controle sobre o nosso corpo. Então, uma coisa que se dizia para o escravizado é que ele não era uma pessoa, ele era propriedade de alguém. Então, você é um sujeito que não tem um domínio sobre quem você é. Né? E o lugar, né, onde você exercita quem você é o seu corpo. Então, você não tem nenhum controle sobre o seu corpo, sobre o que você faz, sobre como você deve se mover, como você deve se vestir, em que horas você pode ou não pode dançar, como deve movimentar o corpo, e mesmo, né, a questão do domínio em relação ao exercício sexual.
A violência sexual que experimentamos durante o processo de escravização é um dos grandes exemplos da nossa falta de, ou da tentativa, né, do esforço do processo colonial de escravização de tirar o seu domínio sobre o seu corpo. E isso tem sequelas, isso tem consequências. Então, quando a gente entende que a gente se desenvolveu, né, enquanto cultura, enquanto sociedade, a partir de um processo de educação que privilegia a mente, porque o Ocidente entende que é assim, porque o branco entendeu que o corpo não é lugar de conhecimento, isso tem uma consequência muito grande em relação a tudo que se desenvolve em termos de educação por aqui, né? Então, quando você coloca novamente o corpo como um lugar de referência para o aprender, né, uma das coisas fundamentais que você trabalha com a identidade da criança é o autodomínio, o autocontrole, né? E aí, a partir dessa questão do autocontrole do seu próprio corpo, você desenvolve uma série de outras habilidades, né? Uma série de outras habilidades que você pode ir ampliando, se auto-percebendo. Isso eu percebo não só com crianças. Aqui, no curso que a gente faz aqui de dança, aos domingos, uma coisa que eu fico observando, né, ao ver homens e mulheres redescobrindo o corpo, é o quanto essa sequela da falta de domínio do nosso próprio corpo é uma coisa importante na nossa experiência de vida, mesmo agora como adultos. Então, é importante trabalhar isso com as crianças desde cedo, porque você constrói um outro tipo de sujeito, né? É um sujeito que tem uma outra forma de se colocar no mundo. É um sujeito que respeita mais o seu corpo. É um sujeito que conhece mais o seu corpo. Quando você conhece mais o seu corpo, você tem um domínio maior sobre isso, você tem uma outra autoestima, né? Então, esse domínio, esse controle do corpo e esse reconhecimento do corpo, quando você propõe qualquer tipo de exercício de aprendizado, entender que se eu aprendo utilizando o corpo, eu aprendo de outra forma, eu aprendo mais, eu amplio as possibilidades de aprender do que limitando apenas a um sentido ou alguns sentidos, como a visão, a audição, né? Eu estou trabalhando numa outra perspectiva. E isso é necessariamente uma perspectiva africana, porque os processos educativos africanos, né, eles partem do corpo. Esse entendimento dessa divisão, essa fragmentação, ela é uma invenção do Ocidente. Então, isso é importante, né? Eu fico vendo, toda vez que a gente discute sobre educação, né, educação numa perspectiva afro-brasileira ou africana, uma coisa que eu percebo é que nós, o tempo todo, buscamos resolver os problemas do Ocidente com as próprias receitas do Ocidente. E eu entendo que isso é uma coisa que não funciona, né? Porque muitos conceitos, né, do Ocidente, eles foram criados a partir da nossa relação de colonização. Então, a gente fica buscando uma educação libertadora a partir de referências de um processo que foi construído para a dominação. Então, a gente ainda conhece muito pouco sobre a África. Isso é triste de se dizer, mas é necessário que a gente esteja atento para isso. A gente precisa se dar ao trabalho de conhecer sobre a África. E aí não é apenas conhecer as heranças africanas que estão na vida afro-brasileira, mas conhecer de África mesmo. A África continua lá, continua viva, as coisas continuam acontecendo, as pessoas continuam fazendo coisas, né? As pessoas continuam produzindo conhecimento. E é importante a gente olhar para essas referências para repensar e abrir mesmo a nossa perspectiva, né? De buscar outros saberes. Eu vou mostrar agora o vídeo, porque daí a gente... Na verdade, são 3 vídeos, tá? O primeiro vídeo é do projeto que a gente desenvolveu no CEL Campo Limpo, com crianças, que é esse projeto que eu chamo de Diramini. Diramini é uma palavra do oeste da África
que significa... Não é exatamente a mesma coisa que batismo, mas é alguma coisa semelhante, porque diz respeito ao processo de nomeação, de dar um nome, né? Quando uma criança nasce, é necessário dar o nome. Diferente daqui, né? Muitas vezes as crianças já nascem com nome, a mãe, o pai, as pessoas já escolhem, os adultos já escolhem o nome da criança mesmo antes da criança nascer, já se divulga o nome e tudo mais. No caso da referência Mandingue que a gente pesquisa, o processo de dar o nome é um processo muito importante. E existe uma cerimônia específica para dar o nome, né? O nome ele traz toda uma carga de ancestralidade que você quer transmitir. Você não escolhe o nome porque você viu Washington na televisão e achou bonito, e aí seu filho vai chamar Washington porque você acha bonito. Não se escolhe o nome dessa maneira. Se escolhe o nome a partir de um processo de construção da identidade da criança. E aí tem a ver com um outro jeito de pensar a própria existência, né? A própria vida, o próprio nascimento, a relação entre o que veio antes, né? A ancestralidade que veio antes, a vida presente e a posteridade, né? Existe uma relação de crença de que isso é real, de que esse vínculo é real. Então, tem determinadas coisas que, para a gente desconstruir, a gente precisa reorganizar uma série de coisas na nossa mente que a gente se habituou a acreditar, né? Uma das coisas que a gente se habituou a acreditar é que as crenças ocidentais são mais verdadeiras do que as outras, né? Então, a gente tem uma crença na ciência ocidental, no racionalismo ocidental, e a gente perde de vista que o racionalismo ocidental é uma crença, tanto quanto qualquer outra crença que existe em qualquer lugar do mundo. Só que aqui a gente foi ensinado a acreditar que o racional é mais respeitável e que qualquer outro processo de entendimento do mundo que passe por outros lugares espirituais, de uma ancestralidade, de coisas que não se vê, são menos verdadeiros. Então, isso é um valor, né? Isso é uma crença, né? Que a gente se habituou, que a gente foi ensinado a pensar como verdadeira, mas que não é bem assim. Então, esse processo de nomeação, ele passa por aí. Ele passa por essa discussão do que eu pretendo para aquela criança, de que aquela criança já tem um lugar na comunidade, né? Que ela veio ao mundo, ela já existia antes de habitar aquele corpo, né? Então, e ela tem um lugar naquela comunidade, ela tem alguma coisa que a gente chama de... Ela tem um projeto de vida, ela já tem um projeto de vida, né? E aí, enfim, aí passa por uma série de discussões sobre destino e liberdade que a gente vai fazer num outro momento. Que o Ocidente acha que a liberdade também é uma verdade, é um grande valor, né? Para a nossa sociedade, a liberdade e o individualismo são valores quase que divinos, né? E, enfim, do ponto de vista africano, não é bem assim. Então, eu chamei esse projeto de Diramini porque ele tem a ver com essa ideia de nomeação. Eu queria propor para as crianças um entendimento sobre esse lugar de quem eu sou, né? Da minha relação com a África e que passa pelo nome. Porque a gente recebe uma série de nomes que não tem, muitas vezes, tanto sentido assim na nossa experiência. E eu comecei discutindo com as crianças como é que as crianças africanas ganham nome, né? E por que elas ganham nome. E aí o final do projeto era um processo de nomeação. Eu atribuía às crianças um nome africano no final do projeto. Então, a gente passava por um processo de aprender, ter contato com literatura africana, com danças africanas, uma série que eu chamei o projeto de danças africanas e outras africanidades. E aí, no final, o ponto final do projeto era nomear a criança com um nome africano, que era escolhido a partir do significado do nome e da identificação dela com aquele nome. Então, eu apresentava para elas uma série de nomes, né? E aí elas vão escolhendo o nome a partir
da sua identificação, da sua personalidade, né? Então, no final, a gente atribuía esse nome para as crianças. E isso era um esforço de tentar recuperar um pouco e de reconhecer o simbolismo do nome como também um processo importante de descolonização, né? Porque o nome, perder o nome africano para o escravizado era também um símbolo, né, do esforço do colonizador estava fazendo para que ele perdesse a sua cultura, ou abrisse mão da sua cultura, e adotasse a cultura do outro. Então, o nome ele é simbolicamente importante, né? Então, quando as crianças, né, participam da oficina comigo, amigos africanos, e aí quando as crianças estranham os nomes deles, aí eu começo a problematizar. Mas você acha que o seu nome é mais normal do que o nome dele? Por que você tem esse nome, né? Ele vai te contar por que ele tem esse nome. Você sabe por que você tem esse nome, né? E aí, enfim, vamos ver um pouco o vídeo? São 3 vídeos, então, tá? O primeiro é da experiência de 2014, no Céu Campo Limpo, no Céu Cantos do Amanhecer. O segundo é da experiência de 2015, no Céu Campo Limpo. E o terceiro é um projeto de contação de história de contos africanos que o Coteban faz para crianças também. Então, pensando um pouco nesse processo de educar através da narrativa, que é uma dinâmica de educação africana e que retoma um pouco aquela figura do Djeli, que a gente conheceu aqui, né, como o griot, a figura do griot que para nós é mais popularizada, e tem a ver com essa coisa mesmo, de sentar em roda e escutar alguém contar uma história, e, a partir dessa história, você absorver uma série de valores, uma série de referências. Vocês não vão contar pro Daniel o que é o Diramini? Ele não sabe. Com coisas relacionadas à cultura africana, além da dança. E a gente estudou desde o início da oficina 2 ritmos africanos do oeste da África, chamados Yankadi e Makuru, que elas vão apresentar para vocês hoje. Esses livros eu trouxe porque o que nós vamos fazer hoje é um Diramini. O que é um Diramini? O Diramini é uma espécie de batizado, é uma cerimônia que se assemelha, que se parece. O nome, no contexto brasileiro, né, no contexto da cultura brasileira, ele é fundamental, porque o processo de colonização do Brasil implicou na retirada dos nomes africanos, na negação dos nomes africanos como elementos da cultura africana, para a imposição de nomes ocidentais. Então, aqui nós temos vários elementos africanos. Um ancião conduz a cerimônia, no caso eu hoje represento o ancião. E aí ele usa alguns elementos que ele vai colocar na boca da criança para representar aquilo que se espera que a criança seja. Então a pimenta, ela representa a coragem, a bravura. Então ele pega uma pimenta e aproxima da boca do bebê, para que
desafios da vida. Depois, a gente tem o sal. O sal significa o equilíbrio. O sal é um elemento que só pode ser usado em equilíbrio, ele não pode ser usado em desequilíbrio. Se falta sal, é ruim. Se tem sal demais, também é ruim. Faz mal para a saúde, estraga a comida. Então, o sal representa o equilíbrio que a criança deve ajudar a manter na comunidade e o equilíbrio emocional que ela deve buscar para a própria vida dela. Aqui nós temos a água, que representa a pureza e a origem da vida. Então espera-se que as crianças sejam puras de coração, espera-se que as crianças mantenham o corpo puro para assim manter a saúde física. E aqui no final nós temos o mel. É para que a criança seja doce para a família e para a comunidade. Essa é a ideia desses elementos. Nós vamos chamar as crianças uma por uma para que comece o dinamite. Guilherme. Odara é o nome dela. Eliana é uma menina muito tímida. Muito tímida. E eu fiquei pensando sempre, né, que a timidez nem sempre é uma característica natural, não é uma coisa biológica, é uma coisa que tem a ver com a autoestima da gente. E Odara é um nome que significa especial e bela. A Eliana é uma menina muito especial, apesar de ser muito tímida, então eu acho que ela precisa ouvir todos os dias que ela é especial e bela. E é isso que o nome dela significa. Cada vez que eu chamo ela de Odara, eu estou dizendo que ela é especial e bela, porque eu acho que ela precisa muito ouvir isso.
A música que vocês ouviram, né? Bom, essa música é de um grupo africano, mas assim, o ao vivo que vocês ouviram era um crim do Jó. O Jó é meu companheiro de aventuras e desventuras, que está sempre comigo nessas coisas todas, e no Coteban e em tudo. Então, ele que me ajudou e fez a música, e tocou, e montou o cenário e tudo mais. Então, só para agradecer meu companheiro de aventuras e desventuras, que está sempre aqui. Aí tem o de 2015, que foi um que a gente fez no Cantos do Amanhecer, que está como Diramini 2015. Vocês observaram que nessa turma de 2014 tinha só um menino, né? Essa é uma questão também. Essa forma, essa imposição, né? Tantos bloqueios que são colocados ao nosso corpo e ao corpo do homem, muitas vezes não é permitido dançar. Isso também é uma invenção ocidental. Em África, ninguém está sabendo disso, tá? Ninguém está sabendo disso. Nessa turma de 2015, a gente já conseguiu ter um pouco mais de meninos, porque a gente organizou de outra maneira. Eu fiz uma parceria com uma professora, e aí a gente pegou toda a turma. Então, não era... Porque como o outro era... Eles iam escolhendo, né? Então, eles começavam a ser muito questionados, aí iam desistindo. Iam desistindo porque era fora do horário de aula. Esse de 2015, eu já fiz uma parceria com a professora e a gente pegou a turma inteira. Então, todos os meninos participaram também, junto com todas as meninas. Aí, enfim, a gente foi construindo um processo um pouco diferente. Brincadeira que a gente faz com eles durante a oficina, a gente passa algumas informações, né, para eles, e daí a gente passa algumas informações separados em grupos, né? A gente monta 2 grupos e aí depois eles têm que eles vão fazer uma dinâmica que a gente chama de o rabo do jacaré. Eles têm que correr em grupo, então é uma brincadeira coletiva, eles têm que correr em grupo. Não pode soltar, né? São 2 grupos diferentes, em fila. Então, tem que segurar na camisa do colega que está na frente. Não pode soltar. Então, o grupo que romper a corrente, que não conseguir fazer o trajeto proposto em grupo, aí esse grupo vai responder a perguntas em relação ao conteúdo que foi proposto antes. E aí, se errar, tem que fazer um passo de dança. Um passo de dança da dança que a gente está estudando.
Aí vocês percebem que nesse momento só tem meninos. Porque tem, no oeste da África tem uma dança chamada Dundumbá, que é uma dança de meninos, uma dança de homens, a dança dos homens fortes. Que as mulheres também dançam, né? Mas que eu uso como pretexto para dizer para os meninos que eles podem dançar, porque inicialmente eles têm mais resistência. Aí a gente pode passar para o próximo, que agora são só as fotografias deles. É só aquele momento, a tia que chora, entendeu? Aí deixa em casa eu choro. Tá, os 3 estão disponíveis no YouTube. O primeiro chama Diramini, o segundo Diramini 2015, e esse chama Zirini, que é o projeto de contação de história do Balé Afro-Coteban. Nós somos o Balé Afro-Coteban. Nós vamos hoje contar uma história para vocês, que é uma história africana e é uma história que conta como um dia os morcegos já foram pássaros. Ambesoma de awa, ambesoma de Ibawa inalufo, Ibawa ifalufo, Moni mo badari alinda ke parala, kini e dariro. Moni mo badari alinda ke parala, kini e dariro. Deus estava muito cansado e deitou-se para tentar descansar. Ai, quem pode ser uma hora dessa? Já era tão tarde, Deus estranhou a visita. Eu vou embora hoje, mas eu volto amanhã. Espero até amanhã, hein, Deus? Só até amanhã, só até amanhã, só até amanhã. E foi embora o Senhor Vento. E o sol vinha também, agitado. De repente, a casa de Deus toda se iluminou. Era o Senhor Morcego. O morcego era um pássaro lindo, lindo, colorido, cheio de muitas penas. Ele deixou de ser pássaro e se tornou o único mamífero que voa. Assim diz a história. Essa é uma edição, né? Tá editadinho, não tem a história toda, mas chama O Morcego que um dia foi pássaro, ou também uma história sobre o bonito e o feio, que é uma história que fala um pouco, é aquilo que eu disse, né? A gente, a partir da história, transmite valores, transmite conhecimentos,
transmite uma mensagem, né? Coisas que você quer que a criança aprenda, que a criança pense. E essa história é uma história que propõe um pouco uma reflexão sobre essa questão da estética, da aparência, né? Porque o morcego é visto como um bicho feio, e a história africana diz que um dia ele já foi um pássaro muito colorido, muito bonito, e era o pássaro preferido de Deus. E num determinado momento, por uma determinada circunstância, que quando vocês virem a história vocês vão saber, ele perde as penas, enfim, deixa de ser um pássaro e se torna um morcego, daí um animal escuro, com pelo, né, com a pele grossa e tudo mais, e passa a ser visto como um animal feio, né, como um bicho feio. Mas o que a gente propõe para as crianças com essa história é pensar nas atitudes do morcego, no que ele fez, no porquê ele deixou de ser um pássaro colorido para se tornar esse bicho que ele é hoje, e daí problematizar a questão de beleza e de feiura, né? Essa questão da aparência. É um pouco isso. Eu estou com 41 minutos, estou chocada com como eu dei conta do tempo. A gente combinou mais ou menos 40 minutos, mas a ideia era um pouco lançar mesmo um panorama, né? Apresentar um pouco um panorama das experiências práticas, das coisas que a gente tem feito, e aí pensar junto sobre alguns conceitos, né? Que foi o que eu tentei propor aqui para vocês. Agora eu vou passar a palavra para o Jorge, e aí, no final, a gente vai trocando, vocês vão poder perguntar, enfim, a gente fala mais. Tá? Obrigada por enquanto. E agora eu vou cronometrar você. Rafa, vai direto? Foi, cadê? Antes de eu começar, vou passar para vocês, vou falar rapidinho. Tem 3 planos de aula aqui, só para vocês dando uma olhadinha. E aí, o Dani vai distribuir um pedacinho de papel que a gente vai fazer uma fac, né, que vai gravar. A gente vai fazer uma atividade durante, então, se cada um puder pegar um pedacinho de papel, não tenho caneta para todo mundo, mas quem não tiver caneta, quiser pegar aqui, pode ficar à vontade. E aí o plano de aula é mais para a gente dar uma olhada, vocês não precisam se preocupar, tá? Eu vou mostrar onde que está tudo que eu vou falar, então está disponível para todo mundo, e é mais para a gente conversar. Rafa, pode... Apresentação mesmo, em PowerPoint. Eu não sou tão formal assim, para mim é muito difícil ficar sentado. Não sei se para vocês, para mim é horrível ficar mais de 20 minutos sentado. Põe apresentar, Rafa, para mim. Então, primeiramente, agradecer ao Rafa pela oportunidade de convidar a gente para demonstrar um pouquinho do projeto que a gente está lançando. Esse projeto vai fazer em setembro o ano, né? Ele nasceu assim de algumas dúvidas e anseios eu vou falar um pouquinho, Daniel, Gabriel e do Cláudio. Fica até meio difícil falar, né? Depois da palestra da Ana, a palestra ótima. Rafa, vou colocar você para trabalhar, você vai passar bastante. Então, o tema mais ou menos do que eu vou falar um pouquinho é afromatemática na educação básica. E esse tema está muito dentro desse projeto que a gente nomeou de Matemáfrica. E aí, para a gente começar uma conversa, esse seminário vai ser mais algo provocador para vocês, que eu gosto de ficar provocando as pessoas, assim, de costume. E aí é uma pergunta que eu faço para vocês. Quem de vocês gosta de matemática? Boa. As pessoas falam assim, quem gosta de matemática? Assim, não. Entendi. Rafa, passa o próximo para mim, por favor. Então, para a gente conversar um pouquinho de matemática, formação, né? Ciências exatas, eu preciso mostrar números, né? Para a gente entender um pouquinho. Então, aqui está um pouquinho os números, a gente não precisa decorar, não. A gente nem vai conversar, só para a gente ter uma ideia da quantidade, qual que é o tamanho, quando a gente fala de ensino, qual que é o tamanho do desafio que a gente tem aqui no país. A gente tem aqui os dados aqui
número de alunos no ensino fundamental, médio, superior, tanto de ensino básico como particular e público. Tá? Então, é só para a gente ter uma noção qual que é o tamanho do desafio quando a gente fala de escola pública no país, ou quando a gente vai falar de ensino. Se a gente quer falar de ensino, a gente tem que mensurar mais ou menos o tamanho do nosso trabalho e qual que é o tamanho da nossa dificuldade. Rafa, por favor. Esse aqui é mais ou menos, se a gente falar de contexto, aqui é a quantidade de professores estimado que a gente tem aqui no nosso país. Assim. Então, são números assim, extremamente grandiosos, tanto de estudantes e de quantos professores. Né? Apesar que professores a gente sabe que precisa muitos professores, mas para a gente ter uma noção do todo, quando a gente está falando de educação. Aí um dado aqui também que eu trouxe, a gente tem mais ou menos ali 7 milhões de pessoas matriculadas assim no ensino, né? Se a gente for falar de educação. A gente pode falar que a gente tem 15% daqueles 7 milhões, eles estão matriculados em ensino à distância. Sendo bom ou sendo ruim, eles estão ali, é o número que a gente tem. Desses 15%, 40% eles estão matriculados em um curso de licenciatura, para vocês terem noção. Então, a gente tem uma ampla quantidade de pessoas que estão matriculados em cursos de licenciatura à distância. Se é bom ou ruim, a gente discute depois, mais tarde também. Pode passar, Rafa, por favor. Falando de ensino, já vou parar a parte formal, tá, gente? É que a gente precisa entender como se deu a história um pouquinho assim da educação aqui. Então, a gente tem que falar um pouquinho do LDB, né? A gente não vai falar, só para a gente citar. Dentro de matemática, a gente tem os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, que a gente tem que se atentar aos PCNs. Dentro da matemática, a gente tem os descritores. E hoje a gente tem a base comum que está sendo discutida aí. Se é boa ou se é ruim, a gente deixa para as discussões futuras. Mas a gente tem que entender, para a gente falar de educação, a gente tem que entender todo um pouquinho dessa problemática e dessa legislação que a gente tem no nosso país. Esse projeto Matemáfrica, ele é composto assim, pelos fundadores, então preciso apresentar o professor Cláudio F. André, ele é professor da PUC São Paulo, na área de computação, e professor visitante lá da Federal da ABC, o Daniel Silva, que está aqui, que é estudante lá da Federal da ABC, o Gabriel Castro e eu. Então, qualquer um dos 4, a gente está conversando, a gente está fazendo palestras, a gente está fazendo seminários sobre o tema. Então, qualquer um desses 4 aí estão dispostos em bater papo com vocês. E espero futuramente vocês vão entender que tenha mais pessoas também envolvidas nesse projeto. Falar um pouco, última parte que eu falo de legislação, assim, quando a gente vai conversar sobre a 10.639 e a 11, né, todo mundo fala de história, né, literatura, artes, né, e aí deixei em vermelho aqui, né, que é uma parte que todo mundo esquece, todo currículo. Quando a gente fala todo currículo, é todo currículo. Matemática, física, química, biologia, humanidades. Muitas vezes a gente só conversa na área de humanidades, mas a lei não fala que é só humanidades, a gente fala de todo o currículo. E a gente tem que ficar atento a isso, porque quando a gente vai fazer discussões, seja no âmbito de legislação, dentro de universidades, dentro de próprios outros cursos, assim, todo mundo só cita a parte de humanidades e deixar a parte de exatas de lado, como se toda a responsabilidade cai nos cursos de humanidades, e não é verdade. Esse aqui é a cara lá do site, vocês podem anotar e depois vocês podem pesquisar, então não precisa ficar anotando, tudo que eu vou falar está aí, está disponível, matemáfrica.com.br, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse projeto agora. O objetivo geral do projeto é um desafio, né? Quando a gente falar de África, falar de matemática, parece uma coisa assim totalmente impossível,
algo assim desnecessário e algo assim fora da nossa realidade, porque a gente não, como que a gente vai? Se eu perguntasse para vocês agora, como que a gente une África com matemática, o que vocês iam responder? Não ia responder? Vocês não falam? Vocês não falam? Então, é mais ou menos isso. Então, os objetivos específicos da gente, eu nomeei ali as partes mais importantes, possíveis estratégias de implementação, produzir material didático pedagógico, banco de conteúdos digitais, construção de identidade do aluno, valor das diversidades humanas, democratizar e universalizar o ensino, contribuir para a melhoria de qualidade na educação brasileira, formação de professores, formação de alunos, formação de estudantes. Então, esse projeto, que ainda vocês não sabem o que é, que eu só fico falando esse projeto, ele tenta abordar tudo isso. A gente poderia resumir o projeto numa frase. Essa frase seria assim: desenvolvimento de material didático, pedagógico de autoria, trabalhando a lei 10 a 11, né? E a 11. Então, seria mais ou menos isso. Desenvolvimento de material didático, pedagógico de autoria com vocês. Quando eu falo com vocês, é com todos. Pode passar para mim, por favor? E aí, eu acho que um pouco das perguntas eu acho que vocês têm e que a gente também tem, e o projeto vai tentar responder, são essas perguntas assim, ó, que deve estar passando na cabeça de vocês. Como que eu coloco isso na prática? Como que eu converso África, matemática, mas eu ponho isso na prática? Como que eu saio disso, de só falar e colocar isso na prática? Rafa? A outra pergunta. Existe material? Vocês querem tirar a matemática europeia, eurocêntrica, para a matemática africana? Vocês querem mudar tudo? Está tudo errado. Esse projeto dialoga com a legislação, com os PCNs, tudo que a gente falou no começo? Qual que é a contribuição desse projeto? Para a ciência, para a academia, que a gente está na academia ainda, né, na universidade. O que esse projeto faz? Acho que deve ser a pergunta que está passando na cabeça de todos vocês. Aí é o que a gente vai tentar responder. E aí o projeto ele é estruturado em 3 costumes africanos que muitas vezes a gente não conhece. Que o Ron Ingles deu o nome de fractais. O que são fractais? São objetos geométricos que eles são autossimilares, mas eles não são iguais. Então, a gente quer que a gente tenha um exemplo da flor lá, aloé africana. Pode passar. A gente tem fractais, os cabelos, nossas tranças, né, eles são fractais. Pode passar. Ou, se a gente tem a parte lá de arquitetura, de desenhos ali, na Etiópia, que muitas vezes a gente usa, né? Pode passar. Ou em organizações de vilas, que a gente vai ver mais para frente. Então, uma das temáticas que a gente vai trabalhar, matemática, é em cima de fractais. Pode passar, que mais para frente eu vou explicar. Ou em cima dos jogos. Pode passar. Que tem o nome de Mancala. Só que jogos Mancalas, depois vocês podem pegar, é uma família de mais de 200 jogos de tabuleiro, que é tão antigo quanto o xadrez. E a gente não conhece aqui no país. Só uma informação, a Prefeitura de São Paulo ela lançou esse ano, ela está colocando, a gente tem um clube de xadrez nas escolas, e a partir desse ano estão colocando o clube do Mancala, ensinando tanto diretores e professores para ensinar o jogo. Pode passar. E o último, que a gente vai conversar um pouquinho, é sobre o Sona, né, que é o plural de Lussona. Esse é o símbolo da amizade. Pode passar. E aí a pergunta que eu falo para vocês, o que vocês estão vendo aí? Pode falar, tá? É legal, né? Pode falar. Passa aí. Isso é arte? É arte? Tudo bem.
É história? Será? Pode passar. É matemática? É matemática? É matemática? Não? Tá bom, vamos conversar sobre isso aí. E aí, a primeira conversa que a gente vai ter um pouquinho é sobre os sonas, que é do povo Choque. Que a gente tem essa imagem a gente vai ver um videozinho no finalzinho sobre ele. E aí o povo Choque, ele fica ali no noroeste ali da África, para quem não conhece. Ele pega ali um pouco de Angola, Zâmbia. Então, esse povo Choque, a gente não combinou, mas a maioria do que eles transmitem é oralmente. Então, no final do dia, a gente senta em roda, diferente daqui, né? E a gente vai passando informações. A gente vai conversando, a gente vai contando história. E em cima dessas histórias, a gente vai montando esses pictogramas. Cada pictograma desse, ele representa uma história que é contada. Então, a gente tem lá os desenhos na areia, envolve cultura e arte, contos de fábulas, provérbios, jogos de adivinhação, desenhos de animais. Então, a gente está contando fábulas. A gente está aqui batendo papo, certo? Até agora? Tá tranquilo? Pode passar. E aí, por isso que eu falei para cada um pegar um papelzinho, que a gente vai tentar fazer esse desenho aqui do símbolo da amizade, para a gente começar. Então, lógico, eu vou ficar falando aqui, só que a gente vai entender como que é o processo que eles fazem esse sono. Todo mundo já com o papelzinho, com a caneta, com lápis? Pega aí. Vocês acham que eu vou ficar aqui 40... Eu dou aula também, né? Eu acho muito chato uma pessoa falando e as outras todas quietinhas, né? Então, vocês têm que trabalhar, senão vai dar sono, né? Beleza? Calma que vou explicar como começa. Rafa, passa. Calma, gente, não é preciso fazer nada, tá? Calma. Relaxa. Respira aí. Isso. Respira. A gente vai ensinar as regras ali. Tem regra para fazer, tá? Aqui tá o desenho prontinho. Então, passa mais um. Primeiro que vocês vão fazer o que a gente chama de malhas. Então, os sonas, eles são feitos na areia. Então, você deixa plano a areia e faz pontos equidistantes com os dedos. Aqui a gente vai usar a nossa folha aí. Então, eu quero que vocês façam essa malha ali de 3 linhas e 4 colunas. Oi? Não. Fizeram? Só fazer a malha. Esquece o desenho. Faz a malha aí. Todo mundo fez a malha? Rafa, volta um. E aí, para a gente construir aquele desenho, que é o nosso símbolo de amizade, a gente tem esses 4 passos aí. Qual que é o importante? A gente não pode conectar os pontos. Então, a gente não pode ligar os pontos. O que vocês vão fazer, a gente chama de linha fechada. O que é linha fechada? Vocês vão escolher o local, colocar a canetinha de vocês no local que vocês querem, entre os pontos. Vocês não podem tirar a caneta do papel. E aí vocês vão passar entre os pontos. Calma, não faz ainda. Regra, você não pode sobrepor a linha. O que é sobrepor? Você ir e voltar pelo mesmo caminho. Você não pode. Você pode cruzar as linhas. Então, você pode ir, que nem ele fala, fazer 45 graus, descer e cortar. Você não pode voltar para o mesmo espaço. Beleza? Não entendi. Mais ou menos? Vocês querem tentar? 30 segundos? Isso. Entre os pontos, você escolhe, põe a caneta lá. E passa. Vai passando entre os pontos. Isso. Rafa, volta no desenho lá. Do começo.
Outro. Aí. Então a gente precisa desenhar, fazer esse desenho. Espera aí, só um minuto. Vocês vão colocar, vou aqui para atrapalhar um pouquinho, né? Vocês vão escolher lá, vou começar por aqui. Não sei se dá certo. E aí, o que você vai fazer? Você vai descer. Você vai escolher um caminho. Você escolher para baixo, escolher para baixo. Depois eu vou subir. Beleza? Então vocês vão tentar fazer esse desenho aqui. Aí no papelzinho de vocês aí. Beleza? Lembra? Linha fechada, que a gente fala, é você começar, dar a volta no desenho e voltar no mesmo ponto. Aí tem uma linha fechada. Beleza? Oi? A linha fechada é você fazer o desenho todo. Vamos dizer, você começa aqui. Desenhou, finalzinho você uniu com o início. Então, ali é uma linha fechada. Tá? Tentem aí, 30 segundinhos. Se vocês ficarem olhando para o desenho, ele vai induzir vocês a errarem, tá? Por isso que eu já deixei o desenho. Falei que é para provocar vocês. Se vocês começaram e fechou a linha, tem uma linha, faz outra. Pode fazer outra. Eu falo para vocês que vocês precisam de uma linha só fechada para fazer o desenho. Mas a gente vê como é que faz isso nas cenas dos próximos capítulos, tá? Vamos, Rafa, voltar. Vamos lá. Tem outros para vocês brincarem daqui a pouco. Então, passa aí, Rafa. Pode passar. Então, agora eu já dei a resposta para vocês, né? Mas quantas linhas foram necessárias para fazer o desenho? Não? Passa aí, Rafa, por favor. Eu vou montar essa tabela só porque a gente vai ter outras atividades. Aqui é o número de linhas e colunas, tá? Então, a gente está nessa aqui, ó. A gente tem 3 linhas e 4 colunas. A gente precisa só de uma linha fechada para fazer o desenho. Vou mostrar. Passa aí, Rafa. A cara do Rafa. Então, vai passando. Então, a gente começa ali, presta atenção agora, rapidinho. Então, a gente faz... Pode ir passando, Rafa. Que é como vocês vão montar o desenho. Pode passar. Acabamos o desenho. A gente tem uma linha fechada. Tá? Então, agora vocês entenderam o que é uma linha fechada. Vamos para a atividade 2. Façam isso aqui, ó. Podem tentar montar o desenho, o Sona, que simboliza essa malha, tá? Atividade 3. Faz aí. Aqui tem que ser rápido, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. A gente aumentou o quê? Uma coluninha a mais. Aqui a gente tem uma ideia. A gente não vai... Depois juro que eu mando a resposta para vocês, para deixar vocês curiosos. Lógico, tem que deixar vocês curiosos para vocês pesquisarem. Então, a gente começou lá. A gente tinha 3 linhas, 4 colunas, e a gente precisou de uma linha só, fechada, para fazer o desenho. Se a gente teve 2 linhas e 4 colunas, a gente precisou de 2 linhas fechadas, que seria o segundo desenho. Aqui, se a gente tinha 2 linhas e 3 colunas, que é o terceiro Sona que a gente tentou fazer, a gente também precisava, sim, só de uma linha fechada. Rafa. Atividade 4 a gente pula, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Oi? Pode passar, atividade 5 também.
Então, se a gente fizesse toda a atividade, a gente ia chegar lá no último, que a gente ia ter 4 linhas e 5 colunas, a gente também ia precisar de uma linha fechada. Pode passar. E aí a pergunta que eu deixo para vocês... Volta. Foi doido? Pode ir. Qual é a relação entre o número de linhas e colunas de todas dessas 3 atividades que a gente fez? Então, a gente tinha lá o número de linhas e o número de colunas. Então, dependendo lá do número de linhas e número de colunas, a gente tinha uma quantidade de linhas fechadas para a gente fazer o desenho. Foi o que a gente conversou. Vocês conseguem ver no desenho de vocês, pelo menos os 2 primeiros, qual que é a relação? Quase. Quase isso, vocês estão chegando na resposta. Mais ou menos. Oi? Mais ou menos. Então, vamos dar a resposta aí para vocês se não ficarem ansiosos. Isso que vocês acabaram de fazer, de a gente fazer o desenho e discutir, vocês estão descobrindo o que é o máximo divisor comum. Que vocês aprendem lá na escola, só que o professor fala assim, você tem essa coluninha aqui e essa coluninha, você tem que ir fatorando. 276. Qual que é o mínimo múltiplo de 276 e 12? Aí vocês, divide não sei por quanto. Divide, aí vai dividindo. Aí chega lá no final, você tem uma resposta que você não sabe para que significa. Né? Você não aprende e fala, legal. Então, vocês acabaram de passar pela experiência de aprender MDC da maneira africana. Então, a gente está começando a discutir que essa parte de a gente ter a matemática fechadinha na caixinha é uma coisa ocidental. Lá na África não existe essa coisa de separar a arte, separar a matemática. É tudo a mesma coisa. Então, esses sonas que a gente está vendo, e você conta história. Cada desses sonas que a gente viu, ele tem uma história que é contada. Rafa. Aquele primeiro sona, lembra que a gente começou? É esse aqui, ó. Só que esse aqui está animado e a gente vai ver a historinha dele. The Ta-Chok-Wei story of the beginning of the world. The figure at the top is God, at the left is the sun, at the right is the moon, and at the bottom is a human. The Lusana represents the path to God. One day the sun went to visit God. God gave the sun a chicken and said, "Return in the morning before you leave." In the morning the chicken crowed and woke the sun. When the sun went to God, God said, "You did not eat the chicken." Então, se eu desse esse sona para vocês montarem e perguntar qual o número de linhas para vocês montarem esse sono, vocês conseguiriam? Esse é um sono um pouco diferente, né? Então, mais ou menos, essa é uma história, uma fábula africana que conta. Lá em cima é Deus, do seu lado direito é o sol, do lado esquerdo é a lua e embaixo é o homem. Então, conta a história que o sol foi visitar Deus e Deus deu um frango, né, para o sol e falou volta no outro dia. E aí o sol voltou no outro dia para encontrar Deus. E o sol levou o frango para Deus. Aí o Deus falou assim, já que você não comeu o frango, você vai voltar aqui a cada 12 horas. Então por isso que a gente tem o dia e a noite. A lua foi visitar Deus. Deus também deu um frango lá para a lua. E falou, volta no outro dia. E aí a lua voltou no outro dia. E a lua também não comeu o frango. Então Deus falou assim, já que você não comeu o frango, você volta aqui a cada 28 dias. Então por isso que a lua tem 28 dias. E aí, o último aqui foi o homem. O homem foi visitar Deus e Deus deu um frango para o homem. Adivinha o que o homem fez? Ficou com fome e comeu, né? E o homem voltou no outro dia lá para falar com Deus. E aí Deus falou assim, já que você comeu o frango,
a próxima vez que você vir me visitar, você vai ficar aqui comigo, você não volta mais. Então, por isso que a gente morre. Beleza, Jorge, você falou um monte de história, mas o que isso tem a ver com matemática? Primeiro, você aprendeu o que é MDC em matemática. Segundo, se você olhar esse desenho do Sona, a gente tem toda a parte que vocês não sabem muito bem o que são os fractais. São objetos simétricos. Se você cortar ali e fazer uma linha no meio, você tem simetria. Quem vai para matemática estuda muito geometria, o vestibular adora a parte de geometria. Então você consegue ensinar toda a parte de geometria que a gente tem na escola, que todo mundo odeia, né? Muito, a partir dessa visão africana, usando arte. A gente não precisa ficar só formulando coisas, fazendo coisas abstratas, que nem é o ensino hoje, né? Pode passar. Choque. Então, agora eu vou passar um pouquinho rápido. Aqui é uma conversa mais para os professores, porque para a gente responder aquilo, como que a gente coloca isso em prática. Entre vocês está rolando aí um plano de aula, que está feito já, que é uma sugestão para os professores irem para a sala de aula e aplicarem isso que a gente aprendeu aqui, mas com uma maneira mais formal para o professor. Então, sugerindo como que ele dá essa aula de matemática em colaboração com o professor de história, o professor de sociologia, o professor de antropologia, um professor de educação física, um professor de inglês. Então, a gente não pode, a conversa se fechar em matemática. A gente tem que conversar com todas as áreas. E aí, o plano de aula, a gente desenvolve, aí uma parte mais técnica, em cima dos 7 P's, que a gente chama, que é problema, pesquisa, propósito, planejamento, produção, publicação e processo. Eu vou passar rapidinho o que cada um significa. Antes, em todo o plano de aula que vocês vão ver, tanto esse que está passando quando vocês entrar no site, a primeira coisa que vai ter no plano de aula é um poema de um autor negro ou negra, porque a gente quer valorizar, né? Então, eu escolhi esse aqui. Não vou ler, né? Mas acho que a maioria conhece. Quem não conhece, pesquisa. Sérgio Vaz, Magia Negra. Vocês conhecem? Sim, então, importante. Então, cada plano de aula a gente vai começar com um poema de algum autor ou autora negra. Porque a gente quer quebrar essa coisa que matemática é uma coisinha fechada lá, que não comunica com nada. Pode passar. Sim. E aí, lembra lá o primeiro problema? A gente sempre tem que começar um plano de aula com uma pergunta. E essa pergunta é problematizadora. Por quê? Ela tem várias respostas. Passa. Começar provocando vocês. Como você trabalha os conceitos africanos no seu dia a dia? Essa é uma pergunta que está no plano de aula, uma pergunta que eu posso fazer para vocês agora. Vocês trabalham esses conceitos matemáticos africanos no seu dia a dia? Vocês acham que sim? Não? Pode passar. Acho que sim, né? Porque a gente tem o objeto mais antigo matemático, é esse bastão de Yashigo, que tem aproximadamente 20 mil anos. E eles já faziam contas. Né? Então, toda essa parte numérica de a gente fazer conta, eles já faziam contas há mais de 20 mil anos. E você faz todo dia coisas referentes à matemática, referentes à África. Todo dia. Quando você está lá contando dinheirinho para comprar pão, pegar ônibus, você está usando esses conceitos. Pode passar. O segundo P lá é a pesquisa. Que pesquisa é a parte que a gente sai do plano de aula e a gente sugere outros artigos, outras publicações, outros lugares, outras referências que a gente não vai usar no plano de aula para o professor ir pesquisar. Pode passar. E aí aqui eu trouxe esse exemplo aqui, ó, do site aqui, ó, que fala do Sona, dos desenhos, tá? Pode passar. O terceiro é uma parte mais... porque a gente precisa conversar com a legislação, né?
Então, partes conceituais, lá dos PCNs, dos descritores. Aí tem a parte procedimentais e a parte latitudinais, que é como você vai conversar esse plano de aula com o aluno, o que você precisa avaliar nele. Vou passar rapidinho. Planejamento, que é o quarto P. Qual que é o prazo, quantas aulas, qual a quantidade, quais são os critérios de avaliação do... A gente fala em produto, que seria o que você vai trabalhar com ele em sala de aula. Exercício de fixação, porque a gente precisa trabalhar isso, mas o aluno tem o SARESP, ele tem a OBMEP, ele tem o vestibular. Então, como que a gente vai trabalhar essa aula e como que a gente vai conversar com os PCNs e como que a gente vai conversar com a realidade dele? Porque ele, alguma hora, ele vai ter que fazer uma prova. E tem que estar tudo incluso nesse pacote. Pode passar. A produção é como que a gente conversa com os professores, é a parte de sugestão, de dialogar com outras áreas, como você pode dialogar, o que você vai fazer. O 5.2 é como você vai começar a conversar com o aluno. Então, seria mais ou menos o passo a passo mesmo, como você vai para a sala de aula e você tem um princípio, um começo, uma sugestão para conversar. O 6 é a parte de publicação. Nesse plano de aula que vocês têm, vocês estão dando uma olhada aí, a publicação era os alunos fazerem o SONA, o Mancala, de outra maneira. Tinha algumas avaliações de matemática, alguns conceitos que eles teriam que aprender e depois ir para outra sala e ensinar eles próprios, não o professor. Tá? Pode passar. 7 é o processo de avaliação. Primeiro seria a avaliação entre eles. Cada um vai avaliar você. Segunda é a parte lá, que eu falei que é a mais que a gente precisa ter, que a gente precisa seguir lá, Enem, PISA, OBMEP, porque senão fica aqui lá, bacana, mas os alunos têm avaliação, né? E como é que isso conversa com essas avaliações todas? Pode passar. E aí aqui eu vou explicar rapidinho o que é fractais. Pode passar, Rafa. Passa o videozinho. O videozinho. Fractais eu falei lá do começo, né? Que a gente falou de fractais africanos. Eu vou dar o começo aqui, falar um pouquinho de fractais no modo ocidental. É o que, se você for procurar nos livros, aqui principalmente, ou na internet, é o que eles vão falar. O que seria fractais? Fractais são isso. Isso é uma visão de computador, feita em computador. Mas se você olhar esse videozinho, é a mesma figura, só que cada vez menor. Então, você pega um determinado objeto geométrico e você vai fazendo autossimilaridades. Isso que quer dizer autossimilaridades. Quem estuda isso, só para vocês terem uma noção, é o pessoal muito da área de neurociência, para tentar entender o cérebro. O pessoal da biologia estuda muito. O pessoal da computação estuda muito essa parte. Para vocês terem uma ideia, o pessoal tenta modelar a AIDS, né, o vírus da AIDS, por fractais, porque a AIDS, o vírus da AIDS, a gente pode falar que é um objeto geométrico, autossimilar, mas sendo similar, ele não é semelhante, então ele tem as variações dele. Então, quem estuda muito essa parte de tecnologia de ponta está estudando fractais. Tá? Pode passar. Só para vocês terem uma noção do que é os fractais. Pode fechar, Rafa. E aí é um pouco do começo aqui no Ocidente, pode passar, de fractais. Das pessoas que estudaram foi Cantor. Então, o que o Cantor fazia? Ele pegava uma linha cheia, que é a primeira linha, ele dividia em 3 e tirava a parte do meio. E aí você ficava com as duas pontas. O que ele fazia de novo? Cortava no meio, tirava a parte do meio, e até chegar nessas partinhas bem pequenininho. Então, Cantor foi um dos primeiros a tentar falar o que seria infinito. Trabalhar com essa parte de infinito, de longo, de distante, de algo que a gente não consegue mensurar. Depois veio Von Kopf. Von Kopf ele fez a parte ao contrário. De vez ele tirar linha, ele juntou linhas. E aí ele montou isso aí que é o não tão famoso floco de neve. Então ele fez ao contrário de Von Kopf, para também trabalhar a parte de
infinito. E aí aqui, conceito ocidental, que Bernard Mandelbrot, que ele sintetizou qual que é esse conceito de fractais, que são objetos geométricos que podem se dividir em partes para cada mais semelhantes ao original. Então, você pega uma parte e vai refazendo isso, vai reproduzindo. Então, a gente tem fractais desde folhas na natureza, porque tudo que a gente estuda, a gente quer estudar a natureza, né? A gente quer imitar a natureza. Parte aqui do nosso sistema, né, que é o nosso pulmão, ele também é um fractal. E aí eu acho que essa imagem reduz tudo que eu quero falar, o que é um fractal. Se você pegar a menor partezinha de uma folha ali, ó, e depois você for olhando a folha ao todo, é a mesma figura geométrica, só que em uma escala diferente. Quem gosta de arte, bastante, tem o Escher, né? O Escher faz muito isso, né? Mexer com a parte matemática de rotação e translação. O sucesso do Escher é entender essa parte, de você fazer rotações e translações em matemática nos quadros dele. E aí, a parte que a gente começa a contestar, né? Porque se fractais é de 75, né? Essa vila, lá em Camarões, ela poderia existir? Porque se a gente olhar essa vila, se você acompanhar a setinha lá, aqui, ó, vou largar aqui o microfone. A gente tem um retângulo, dentro de um retângulo, dentro de um retângulo. E a gente forma essa vila em torno de um conceito de 75, né? De fractais. Será que é de 75 mesmo? Pode ir. Se a gente for fazer o mapeamento dessa vila aqui, ó, lá da Zâmbia, na África, pode passar, Rafa. A gente começa lá no canto direito, lá em cima, se a gente for fazer no computador. A gente tem aquela parte. Se a gente colocar um pouquinho mais, uma parte dentro da vila, a gente tem aquela parte do meio. Se a gente aumentar a comunidade, a gente tem a parte de baixo. Pode passar. Se a gente aumentar ele em escala, não é a nossa vila? Então, esse conceito de fractais não é um conceito novo, né? Pode passar. Então, a gente tem em toda a África, na Nigéria, então a gente tem organização de ciclos de fertilidade dos campos, parte de plantação. Pode ir passando. A organização da vila, que a gente começou lá no começo, que a gente veio falar de fractais. Parte de esculturas. Se a gente olhar essa escultura de Magnebu, lá do Combo, o que a gente tem? A gente tem 2 retângulos, um triângulo, 2 retângulos, um triângulo. Então, pode passar. Cruzes na Etiópia, são só exemplos. Pode passar, Rafa. E a foto que eu mais gosto, que sempre que a gente mostra isso, a galera, se a gente não colocar o nome, a galera fala que é miçanga. Né? No começo, é miçanga. Né? Mas não é miçanga. É uma foto aérea lá da cidade do Mali. Se você olhar todos os conceitos que a gente conversou aqui em forma de geometria, é a cidade. É um padrão geométrico. E é um padrão geométrico que a gente não estuda, que eles não estudam. Eles não precisam ir para a sala de aula para aprender isso. Tá, pode passar. Então, tem uma experiência que o Ron Ingalls, que é um etnomatemático americano, fez. Ele passou alguns anos lá na África. Né? E aí ele fez essa experiência aqui, ó. Ele foi visitar algumas comunidades e aí tinham telas que eles montavam assim a casa deles assim, ó. Pode passar. E o que ele ficou surpreendido que em Sahel eles não fazem as telas retas assim. Eles fazem as telas meio curvas. E aí a parte de baixo você pode ver que você tem gravetos maiores e a parte de cima você tem gravetos menores, certo? E aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que lá eles fazem daquele jeito e todo lugar do mundo a gente faz os gravetos retos para montar nossas casas? Tem alguma noção?
Pode passar. Oi? Mais ou menos. Isso aí. Pode passar. Então, o Ron Ingles, ele, o matemático, ele foi, estudou e plotou um gráfico ali, que deu aquele gráfico de cima, que eu já explico, e esse gráfico aqui que é num exponencial. O que o pessoal respondeu para ele? Foi assim, a gente sabe que a região de cima, o vento é mais forte e tem mais poeira. Então, a gente precisa de gravetos menores e mais juntos. Como a parte de baixo a gente tem, os ventos são menores, então a gente pode usar gravetos mais longos e mais dispersos. E aí foi uma comparação que eu fiz com uma disciplina. Se alguém for para exatas, espero, engenharia futuramente, tem uma matéria que é muito fácil, que é legal, que a gente faz umas 3, 4 vezes na faculdade, que chama mecânica dos fluidos, que é para estudar como os fluidos se comportam. E a gente estuda, olha que coincidência, olha o gráfico que a gente estuda lá. Quer dizer, a gente apanha para aprender, né? Muito. Olha o gráfico aqui, ó. Olha o gráfico de cima. E esse princípio da aderência, né, que a gente aprende, ele é uma teoria assim que qualquer engenheiro que for estudar, ele precisa saber muito para aplicar, desde a parte aeroespacial, parte mecânica, tudo. Então, não é algo trivial assim, né? E também não é algo que eles vão para a escola para aprender, né? Pode passar. E aí tem uma coisa que não é um fractal, mas é essa adivinhação Bamama, que veio aqui para o Ocidente, que é um gerador de números pseudos randômicos. Nossa, número, Rafa, difícil, né? E aí eu questiono e aí um questionamento para vocês. Se eu falar para vocês que a teoria do computador, ela vem da África, vocês acreditam? Se isso aqui que vocês têm hoje, que vocês não desgrudam, né? Nunca. O conceito matemático que está por trás disso aqui veio da África, vocês acreditam em mim? Não. Tem que acreditar não, tem que provar, né? Pode passar, Rafa. Essa é uma carta, se vocês, historiadores aí, pessoal que gosta de humanidades, pode, se não me engano, é uma carta de 1390 do rei Ricardo II, alguma coisa, né? E aí é como os reis antigamente escreviam. Vocês acreditam? Acredita não, vai lá na Cisjordânia, se não me engano, está lá no museu, tá? Então essa é uma carta aí como as pessoas se comunicavam antigamente. Pode passar. E aí, a gente vai entrar um pouquinho, conversar sobre os xamãs africanos. A gente não vai fazer o experimento, mas a gente vai passar rapidinho, porque estou estourando o tempo aqui. Já estourei, né? 7 minutos. Eu estou acabando, senão vocês vão dormir. Então, qual que é a ideia para você se tornar xamã? Você tem que fazer 4 linhas assim, e uma quantidade de semi-retas aleatórias você escolhe. Então, sei lá, aqui tem uma quantidade de semi-retas aí que eu coloquei e vocês escolhem. Próximo passo é você unir. E aí, quando você sobra um traço, você põe um traço de pé. Quando você não sobra, você põe 2 traços. Pode passar. E aí, depois você vai repetir de novo o processo 4 vezes. E aí, você vai ter só essa parte aqui, ó, né? Então, você vai fazer como se fosse o nosso número par e ímpar. Tipo, sei lá, ímpar com ímpar dá par. Par com par dá par. Ímpar com par dá par. E assim vai. Pode passar, Rafa. E aí, você vai ficar com 2 colunas. Vai fazer de novo. E você vai ter essa coluninha só assim. Pode passar. E aí, Leibniz, um matemático, que é famoso, né, matemático, cientista, um monte de coisa que a gente estuda na universidade, na dissertação dele de mestrado, ele falou sobre gemância, que é isso que a gente estava falando dos povos africanos, dos xamãs. E ele deu o nome que vocês adoram lá de combinatória. Lembra do cursinho que vocês odiavam? Qual a probabilidade do dado ser jogado para cima, não viciado? E aí vocês odiavam, né? Então, o Leibniz falou o quê? De vez eu falar que eu tenho um traço, eu chamo de 0. De vez eu ter 2 traços, eu chamo de 1. E aí nasceu o nosso famoso código binário. E aí, código binário,
O Boole, que é outro matemático, pegou o código binário, criou a álgebra booleana. O von Neumann pegou a álgebra booleana e criou o primeiro computador. Ou criou a teoria para a gente ter isso aqui, ó. Pasme. Né? E aí, estou terminando. E aí, a última parte. Lembra, a gente falou primeiro dos fractais, que cobra toda a parte geométrica. A gente falou dos sonas. E aí, a última parte é os mancalas, que são jogos de tabuleiro, que tem vários nomes que dependem da região que você vai estudar lá da África ou da diáspora. Pode passar. Foi o que eu falei, um jogo que tem mais aproximadamente 8.000 anos, extremamente antigo, que a maioria não conhece, também não conhecia até. Mas essa é um resquício fóssil que está lá na Cisjordânia, né, no museu. Recomendo ir visitar, quem puder. Pode passar. O Rafa faz a inscrição para vocês aí. E aí, a gente tem lá uns 200 jogos, né, de tabuleiro. E eles são divididos em 3 partes, que são Mancala 2, Mancala 3 e o Mancala 4. O Mancala 2, que é o Ayaué, que veio aqui para o Brasil, que é esse que está aqui, ó, que eu consegui emprestado lá da Costa do Marfim. Depois vocês dão uma olhadinha. Tá? Pode passar. Então, rapidinho, a gente não vai fazer essa atividade, mas se eu tivesse, que é essa foto desse Mancala aqui, se eu pegasse 4 sementes e distribuísse nessas 12 calas que a gente chama, eu não vou explicar o jogo agora, quantas sementes a gente teria no final? Eu tenho 12 calas, né? E tenho, em cada cala, eu tenho 4 sementes. Quantas sementes eu tenho ao todo? 48. A gente tem algumas maneiras de trabalhar isso. Você pode trabalhar com aluno múltiplos. Estou pegando de 4 em 4. Você pode fazer 4 vezes 12. Mas a gente quer complicar, né? Eu quero complicar para mostrar para vocês que a gente pode ensinar várias coisas diferentes. Então, o que eu fiz? Eu peguei cada cala desse e chamei de A1, A2, A3, só para numerar, para fazer anotação de matemática. Falar, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, tudo bem? Então, se eu pegar as 4 primeiras sementes e colocar na segunda cala, eu vou ter o quê? 8 sementes, certo? Pode fazer. O terceiro, se eu passar as 8 e pegar as 8 da segunda e colocar na terceira, eu vou ter 12, beleza? Pode ir. Se eu fizer isso para a terceira também, se eu fizer isso para a quarta também, até lá no final, a gente vai ter isso. Só que o que acontece? O que aconteceu da segunda para a terceira? Quantas sementes eu coloquei a mais? Vocês conseguem ver? Qual que é a diferença da terceira para a segunda? 4 a mais, né? Sim? Então, de 8 para 12 foram 4. De 12 para 16 foram 4. 16 para 20 foram 4. Isso a gente chama de razão. A gente tem uma razão lá de número 4. Beleza? Pode passar. Pode ir passando. Então, é o que eu estou falando. Se a gente pegar a segunda menos a primeira, dá 4. Terceira com a segunda, e assim vai. A gente tem uma razão 4. Pode passar. E aí, se a gente quiser ensinar uma coisa um pouquinho mais difícil, que a galera odeia no cursinho, a gente começou, vocês sabem que a razão agora é 4. Então, o que eu fiz da segunda para a primeira, eu peguei a primeira e juntei a razão, certo? Estou só usando notação agora matemática, que a gente já aprendeu. O que é importante, que é o raciocínio. Pode passar. Então, a terceira é a segunda mais 2 razões. Pode passar. Pode passar. A quarta é a terceira mais 1 razão. A quinta. Pode passar. Então, eu chego lá no final, consigo ensinar o que é isso aí. É progressão aritmética para vocês. Que é a primeira, n-1, que todo mundo tem medo, não é? Quantas calas aqui eu tenho? 12, né? Então, é 12 menos 1. Você tem 11 calas. Vezes a razão, eu vou ter o número total. Pode passar.
Então, quantas sementes tem no tabuleiro? Se eu quiser ensinar ele fazer a conta de uma maneira diferente, eu tenho lá o meu AN, que seria a quantidade total, que são 12 calas. O meu A1, que a gente começou a brincar lá, que são 4 sementes. A razão também é 4, né? Pode passar. Então, se a gente fosse formular a parte matemática, pode ir passando, Rafa. Então, a gente tem ali o que a gente conversou. Pode passar. A gente teria nossas 48 sementes. Então, para mostrar que se você pegar um jogo, nesse caso, a gente tem infinitas maneiras diferentes de você introduzir em sala de aula um conceito, seja de PA, seja de vezes, seja de múltiplos, seja o que o professor quiser fazer. Então, e aí, estou chegando no finalzinho, são coisas que tem lá no site também, tem uma parte de fatos e curiosidades. Não sei se vocês conhecem, foi inaugurado há pouco tempo, menos de 2 meses, o Museu das Civilizações Negras, lá em Senegal. Então, como a gente só tem coisa ruim da África, mostrado aí na internet, a gente fez uma parte que a gente vai mostrar as coisas que tem boas, que a gente não conhece. Pode passar. Um dos matemáticos que a gente usou, que a gente está usando como biografia, que as pessoas não conhecem, é o Paulo Guedes, o Biratan de Ambrosio, o Ron Ingles. Então, é um dos que a gente está utilizando. Porque, lembra aquela primeira pergunta? A gente tem referências? Então, lá no site, tem uma parte só de referências, que qualquer um pode entrar, tem mais de 200, ou livros, ou artigos, ou propostas de aula que foram e estão sendo feitas no mundo todo. Então, essa pergunta, se tem material, se tem pessoas que fazem, ninguém pode falar mais, porque está ali, tá? Outra parte que a gente tem lá no site, a gente precisa, como a gente é de ciências exatas, e a gente quer que também outras pessoas venham para as ciências exatas, porque a gente sabe que muitas vezes a gente não vai para as ciências exatas porque a gente nunca foi mostrado para a gente que o quanto que a gente também é super inteligente, né, nessa parte. Então, a gente precisa ficar em artes? Precisa. A gente precisa ficar em humanidades? A gente precisa. Só que a gente precisa ir para exatas também, porque a gente sempre fez isso junto. Então, para fortalecer essa parte, a gente tem essa parte aqui de inventores e inventoras negras e negros. Eu tenho certeza que a maioria não conhece a Erudita Alves Marques, que foi a primeira engenheira negra mulher aqui do país. E Teodoro Sampaio, né? Todo mundo passa ali na Teodoro Sampaio e não sabe também que ele é engenheiro e que é negro. Para a gente parar com aquelas coisas assim, não existe engenheiro negro, não existe engenheira negra, não existe matemático negro, não existe matemática negra. Então, tem. E aí a gente quer... Aqui são os 4 feios aí, que são dos projetos. Daniel, Gabriel, eu e o Cláudio. Esse aqui é um congresso que a gente foi de matemática, que o Daniel hoje, ele está fazendo pesquisa, iniciação científica na área. Então, a gente está discutindo aqui nos cursinhos, a gente está fazendo seminário, a gente está fazendo proposta de aula, e a gente também está causando na universidade, porque a gente precisa causar lá na academia, tirar a galera da zona de conforto deles. Então, a gente está levando o projeto também lá para discutir, mas também não adianta ficar só dentro da academia, né? Por isso que o projeto ele é desenvolvimento de material didático colaborativo. Sendo colaborativo, todos vocês estão intimados em participar. Beleza? Passando. E aí, um recado, né? Eu dou aula em outro cursinho também. E aí, a gente faz sarau. E aí, uma aluna, a Tawane, ela montou um poema faz 15 dias. E aí, eu queria encerrar essa nossa conversa, essa nossa provocação, com o poema dela. Alguém quer ler? Quem gosta de ler poema? Rafa, lê o poema pra gente, Rafa. Vai lá, Bel. Sim, Bel.
Então, eu acho que o que mais dói na caminhada é ter que ser obrigada a escutar de gentinha do nada. Ai, a escravidão já passou e nenhum legado deixou. E é tudo vitimismo. Essa coisa de racismo, nem sei o que é isso. Vitimismo? Claro. Amamos não passar em uma entrevista de emprego pelo simples fato de ser preto. Vitimismo? Claro. Amamos ter que alisar nosso cabelo, chamado de ruim, sem ele ter feito nada. Vitimismo? Claro. Amamos ser a maioria da população carcerária. Vitimismo? Claro. Amamos quando a burguesia nos confronta dizendo que ali não é nosso lugar, que cotas são privilégios, que pretos favelados não deveriam estar em seu colégio. Vitimismo? Claro. Amamos que a USP só tenha 7% de negros, mesmo sendo uma faculdade pública. Amamos a diferença de classes lá dentro. Afinal, é tudo brincadeira, né? Para que ligar para um preto favelado em escola de burguês? Por que tirar os privilégios deles seria uma injustiça? Sabe o que realmente é uma injustiça? É o extermínio dos meus pela PM. Os padrões de beleza que nos rejeita. As piadinhas que escondem o racismo de todo o negro. De todo negro ser ladrão e as minhas manas negras ainda sofrerem com a solidão. De todo negro em cargos grandes incomodar a casa grande. Não tá fácil mesmo, estou gaguejando. Não tá fácil, negão. Não, negão. Mas aí, não pensem que vamos desistir. Pode se preparar que a revolução vem por aí. Vai ter negro em cargos grandes, sim. Vai negar minha identidade? Então segura, porque a nossa representatividade só vai crescer. E nem vem tentar embranquecer, porque erguei o dedo do meio, e jogarei o cabelo ainda mais para cima. Afinal, não nasci essa negra maravilhosa, meu Deus, essa é a minha parte. Não nasci essa negra maravilhosa para você me chamar de exótica e só me procurar em situações eróticas, né? Sei que você ficara todo ofendido por ter seus privilégios atingidos, mas tudo isso só está no início, pois pode esperar que o sentido da frase tinha que ser preto vai mudar. Pô, pô, pô! E passa, Rafa. E aí, obrigado aí, espero ter provocado vocês bastante aí. E aí tem os contatos aí do site, e-mail, Facebook e e-mail. Obrigado.